Oi, pessoal, eu sou a Ana Prestes, você está na TV Grabois, essa aqui é a Conexão Sul Global. Semanalmente eu trago um tema da conjuntura internacional para fazer um comentário e trocar com vocês impressões. Obrigada pela audiência, pelos comentários, pelas sugestões. Todas as semanas estamos aqui. Então, antes de começar o tema de hoje, que é sobre eleições na Colômbia, eleições presidenciais na Colômbia, quero te convidar para se inscrever no nosso canal, acompanhar a nossa programação, compartilhar os conteúdos, se você gostar, deixar seu like, comentário, sugestão. Eleições na Colômbia, eu gravo esse vídeo poucas horas após o reconhecimento do candidato Iván Cepeda. Reconheceram a derrota, eles eram candidatos pelo pacto histórico, uma coalizão de partidos, movimentos progressistas, socialistas, de esquerda, comunistas também, da Colômbia. Eles acabam de reconhecer, então, que Abelardo de la Espriella, ou Abelardo de la Espriella, como a gente fala aqui no Brasil, é o vencedor das eleições do último final de semana. É uma derrota muito, muito, muito difícil, uma derrota muito dura para as forças de esquerda, as forças progressistas da América Latina e do Caribe, em um dos piores momentos da história da integração ou da esquerda latino-americana, em um momento em que nós estamos enfrentando uma força brutal a partir de um verdadeiro comitê anti-latino-americano e caribenho, a partir da Casa Branca, comandado por Trump, mas principalmente pelo Marco Rubio, que hoje é o chefe do Departamento de Estado. Essa eleição na Colômbia, ela já era comentada e nós já falávamos como uma das principais eleições desse ano de 2026. Colômbia e Brasil. Colômbia no primeiro semestre, Brasil no segundo semestre. Exatamente em um momento em que os Estados Unidos retomam uma estratégia de segurança nacional que foca na América Latina e no Caribe como um território sensível, um território estratégico, um território de gerência de intervenções, de ataques e de subjugação, quase que uma neocolonização, digamos assim, aqui da nossa América Latina, nos piores termos que isso pode expressar, porque com saques de recursos naturais, intervenções militares, ingerência nas democracias, nos processos jurídicos, no judiciário de diversos países, inclusive nós aqui no Brasil, imposição de tarifas arbitrárias. O pior momento das últimas décadas da relação entre os Estados Unidos com os demais países americanos, de todas as Américas, do norte ao sul. E foi nesse contexto que, com um fortíssimo apoio da Casa Branca, fortíssimo apoio de Miami, né, de tudo que é de pior ali na política anti-latino-americana de Miami, quem esteve lá na Colômbia, inclusive, relatou isso. Parecia uma eleição contra os Estados Unidos, uma eleição contra Miami, um candidato dos Estados Unidos. Inclusive, o Abelardo Espriella é cidadão dos Estados Unidos. Ele votou nas últimas eleições lá nos Estados Unidos. Foi uma campanha que, com um peso estético da extrema-direita fascista muito forte, desde o apelo a símbolos nacionais, como a gente viveu aqui no Brasil e vive ainda com relação à nossa, por exemplo, bandeira ou a camisa da seleção brasileira. Isso foi muito utilizado na Colômbia, então eles, inclusive, apoio material, distribuíram camisetas, houve instrumentalização de organizações sociais, de alguns movimentos comunitários, houve infiltração até por observadores internacionais vindos dos Estados Unidos dentro do processo eleitoral. Houve toda a máquina uribista por trás da campanha do Abelardo de la Espriella, toda uma construção que conseguiu, por pouquíssimos votos, impedir a vitória do Pacto Histórico, que cresceu enormemente, inclusive, entre o primeiro e o segundo turno, um crescimento extraordinário. Eles estavam mais de 3 milhões para poder alcançar isso a vitória no segundo turno, conseguiram cerca de 3 milhões novos de votos. Lembrar que na Colômbia a eleição ela não é obrigatória, as pessoas votam voluntariamente
Então, houve uma mobilização enorme, inclusive cenas belíssimas de pessoas se deslocando em barcos, no meio de transporte que tivesse para conseguir chegar para votar, e conseguiram impedir essa vitória, que seria a coroação de um governo, o governo Petro, que foi um governo popular, um governo que enfrentou desemprego, um governo que conseguiu impor uma reforma trabalhista pró-trabalhador, uma reforma da saúde, um governo que dialogou com o povo nas ruas e enfrentou o problema mais grave da Colômbia, que é o problema da segurança e o problema da violência, o problema do narcotráfico, do crime organizado, e de um país que há 10 anos, exatamente em 2016, foi assinado o Pacto de Paz, ou Acordos de Paz da Colômbia. Há 10 anos tenta implementar um processo de paz, que o Petro, inclusive, chamava de paz total, o processo de paz total. E agora, quem ganhou a eleição é justamente quem é contra a paz na Colômbia. É um grupo violento, um grupo brutal, que já anunciou, mesmo ainda antes de ser oficializada a sua vitória, que vai retomar as relações com Israel, que quer ser parte do Escudo das Américas, comandado pela Casa Branca aqui na América Latina. Já interagiu com o que há de pior na política na nossa região, como os próprios bolsonaristas, o Noboa do Equador, o Bukele de El Salvador, o Milei da Argentina, o Castro do Chile. Então já entrou para esse clube e vai se fechando o cerco na América do Sul com relação às forças progressistas e de esquerda. Nós temos o governo Lula no Brasil, nós temos o governo da Frente Ampla no Uruguai, mas muito complicada a situação nos demais países. Inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo, também vai se definindo a eleição lá no Peru. Provavelmente vai mesmo ser dada a vitória para Keiko Fujimori, embora o seu adversário, Roberto Santos, já disse que não vai reconhecer essa vitória. Ele também com muitos problemas naquela eleição, extremamente polarizada, assim como a eleição na Colômbia. Então, a gente vive, neste momento, conflagração social, rebeldia, indignação em vários países da nossa América do Sul, nessa região andina em especial, então Peru, Colômbia, toda a situação complicada da Venezuela, Bolívia, que agora parece que chega perto de um acordo também, mas com uma conflagração social bastante aguda e profunda. Então, é neste cenário internacional que o Brasil se prepara para suas eleições. Serão eleições realmente em um cenário, um contexto sul-americano e latino-americano muito perigoso, com o governo Trump interferindo de forma aberta, deliberada, com ingerências de múltiplos níveis, no econômico, no político, no social, no midiático e na comunicação, através das big techs. Então, deixo aqui, através desse vídeo, uma saudação até e como que eu posso dizer a melhor palavra? Assim, uma admiração mesmo pelo povo colombiano, os colombianos e as colombianas que construíram o pacto histórico em um país um país nosso, assim, que junto com o México, eu acho que são os dois países com maior violência política na nossa região. Um país com uma juventude que ela é atacada, brutalizada, e que isso pode voltar a acontecer, porque é um país que por mais tempo perdurou a direita e a extrema-direita no poder. Esse pequeno interregno dessa gestão do Petro fez muita história, deixou um legado enorme, e a gente espera que o Pacto Histórico daqui para frente tome muito fôlego, porque vai ser um momento de muita, muita resistência. É como o período bolsonarista para nós, gente. O Abelardo Espiela, ele representa exatamente isso, o fascismo e a extrema-direita na nossa região, no seu pior formato e no pior momento de liderança dos Estados Unidos, liderança imperialista dos Estados Unidos sobre os nossos países, nossos povos, nossas nações. Então, esse é meu comentário de hoje. Se você gostou, deixa o like, deixa seu comentário, compartilha também e acompanhe a programação da TV Grabois. Nós temos vários conteúdos por aqui.
muito interessantes e muito informativos e também formativos. Fazem parte também da nossa formação para quem acredita em um outro mundo possível, um mundo socialista possível, um mundo em que a gente derrote essas forças de trevas, né? Um momento de trevas mesmo que a gente está vivendo, e eu espero que a gente no Brasil consiga resistir a essa onda. Então, até o próximo.